Modelo de redação para o Enem 2026 atualizado com tudo aquilo que você precisa colocar na prova para tirar uma boa nota. Se você está perdido com todas as mudanças e você sabe que ano passado muita gente perdeu ponto usando coisas que não deveria mais usar na redação do Enem, então vou te mostrar agora o que seria o modelo ideal, coisas que eu usaria na minha redação para conseguir tirar uma nota excelente. Eu peguei uma redação de vocês, eu pedi para vocês enviarem assim, gente, todo mundo que tirou 980, 960, me manda a redação, porque eu vou mostrar para todo mundo aqui o que vocês fizeram de especial para conseguir essas notas. Então, todas as redações são redações reais de 2025. Vou mostrar para vocês primeiro que ela usou 4 referências. E foram todas referências, olha só, jornalista Eliane Brum, conhece? Não, eu também não. Lilia Schwartz. Depois tem ONU, ok, mais simples, e o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Se vocês conhecem, parabéns, mas de fato são referências muito específicas e isso é uma das coisas que o Enem mais quer agora, porque se você olhar a cartilha do Enem, eles colocaram aqui que eles não querem mais repertório de bolso e eles estão penalizando isso. O que seria repertório de bolso? Basicamente aqueles que todo mundo usa, aqueles que são já bem manjados e não por todo mundo usar, mas porque são aqueles repertórios que se encaixam em qualquer tema, mas na verdade não se encaixam em nenhum justamente por causa disso. Ele deu de exemplo Utopia, que eu jamais usaria na minha redação. Ele deu exemplo Bauman, que eu também jamais usaria na minha redação. Por quê? Porque eles estão colocados aqui como exemplos negativos, exemplos que eles estão ensinando para os corretores que eles devem tirar ponto se aparecer um repertório Bauman. Aí você vai lá e vai botar o repertório Bauman, entendeu? Então, ele colocou aqui, por exemplo, como repertórios bons. Historiadora Maria Beatriz Nascimento. Você conhece? Não, eu também não. Romance Úrsula. Música do Cartola. Ok, aqui já estamos um pouquinho melhor. E o que ele pede, na verdade, não é simplesmente você usar repertórios desconhecidos beleza, vamos partir para outro extremo, né? Já que a gente não pode usar esses mais conhecidos, vamos usar o que ninguém conhece. Não é por aí também. Você pode usar filme, você pode usar série, você pode usar... Que inclusive é uma coisa que eu super recomendo, porque não existe filme clichê, coringa. Né? Não existe nenhum filme que você pode dizer, não, esse filme que todo mundo usa. É difícil, sabe? Especialmente se você pegar algum filme, alguma série, alguma música que fale sobre esse tema. E essa é a grande sacada para o Enem 2026. É você não levar aqueles repertórios fixos, que você vai usar aqueles 3 para qualquer redação. Mas você pode levar algumas coisas já pronto, porque eu perguntei aqui para essa seguidora maravilhosa que disponibilizou essa redação como é que ela pensou nesses repertórios tão diferentes e tão difíceis. Ela falou assim, Sara, conforme eu fui fazendo os temas das redações, eu fazia por eixo temático, que é uma coisa que a gente faz bastante também na plataforma do hospital, em que a gente separa todos os diferentes tipos de redação em eixos, ou seja, tem o eixo, por exemplo, mais voltado para tecnologia, um eixo mais voltado para o meio ambiente, um eixo, entendeu? Então você tem ali vários eixos diferentes e para o eixo meio ambiente você pode ter uma referência que você já memorizou, porque você pode usar aquela em várias redações diferentes do eixo meio ambiente, por exemplo. E uma coisa muito legal, que conforme a gente vai fazendo as redações, tem muita referência nos textos motivadores. E você não pode usar naquela redação as referências desses textos motivadores, mas você pode usar aquelas referências para outras redações. Então, uma das melhores formas de você aprender referências é usar os textos motivadores, não nessa redação, mas em outras redações, porque você pode falar de várias coisas diferentes, do tipo, se você tiver, por exemplo, uma redação que o tema é sobre, eu fiz isso uma vez, que é sobre aquele tema do registro civil. Uma das coisas que eu pensei era sobre o acesso à saúde, que a pessoa não tinha como ter acesso à saúde se ela não era nem registrada. E aí o que eu pensei foi, vou usar uma referência do eixo saúde em um tema cujo eixo é muito mais na ideia de cidadania e direitos das pessoas e tudo mais. Entendeu? Então você pode encaixar esses temas de acordo também com o seu próprio argumento. Então você pode usar argumentos de outros eixos para aí você conseguir encaixar referências que você já tenha relacionadas a isso. E que sejam mais específicas, que não sejam Bauman ou outros tipos. Então, essas referências que todo mundo usa, cara, eu jamais usaria na minha redação. E isso tá claro aqui. Foi uma redação 960 em que a pessoa conseguiu colocar aqui 4 referências que foram muito específicas para esse tipo de tema, por exemplo. E que ela me falou que o objetivo foi, ela não sabia referências sobre isso, mas ela já tinha usado essas referências em outras redações, tinha visto em outros textos motivadores, e agora está conseguindo usar também aqui na redação do Enem.
outras coisas muito legais que muita gente erra. Aqui, essa parte aqui final, chama tese, tá? E na tese, muita gente erra por quê? Porque também leva um negócio meio pronto, que fala, por exemplo, a gente tem que entender os motivos e as consequências dessa problemática. Aí você leva isso já meio decorado. Que é mais ou menos o que ela botou aqui, né? Tipo, vamos entender a origem e a repercussão. Ok. O problema não é isso. O problema é que se você fala aqui em cima que você vai falar da origem e você não fala de origem, perdeu o ponto. Então, ela colocou que falou da origem e no primeiro argumento ela colocou a história. Então, opa, estamos falando de origem. O problema é que você às vezes fala que você vai falar de causas e consequências e você não fala de uma consequência, vamos falar da causa. Mesma coisa aqui, ela falou da repercussão e esse segundo parágrafo é sobre as consequências disso. Então tá certíssimo, tá certíssimo. Sara, eu não sei como fazer a tese. Faz o seguinte, não faz a tese primeiro. Faz primeiro os argumentos e depois você faz a tese. Porque na tese você vai dizer basicamente assim, olha, eu vou falar sobre isso e aquilo. Entendeu? Então, que é mais ou menos isso, ó. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível entender a origem dos estereótipos relacionados à velhice no Brasil, bem como a repercussão desse problema na estrutura do país. Ou seja, basicamente um resumo de 2 parágrafos de argumentação. É isso. Fechou. Outra coisa, eu também começaria com uma referência, é uma estrutura que eu adoro usar. Então, você já começa contextualizando com uma referência. E aí, uma coisa que é linda da redação dela, eu vou te mostrar várias coisas que ela colocou nesse sentido que o Enem ama. E eu tenho certeza que o Enem vai cobrar bastante esse ano também. Que é a ideia de você se posicionar. Do tipo, olha, admirável frase, ela admira. Tem muita gente que acha que o Enem é uma prova que você tem que colocar informações. Ah, não, porque o número de casos de não sei o que está aumentando. Tá, mas o que você acha sobre isso? Você acha isso bom ou você acha isso ruim? É claro que você não pode falar isso diretamente. Eu acho bom ou eu acho ruim. Então, como que a gente fala isso indiretamente? A gente fala que a gente acha muito admirável, né? Ou a admirável frase da jornalista. Então, você está colocando sua opinião de uma forma discreta. Mas sua opinião tá ali, você acha admirável. E, gente, isso dá tanto ponto que você não tem ideia. Então, redações que não têm isso perdem muito ponto. Redações que têm isso ganham muito ponto. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês. Então, tem esse admirável frase, indica de forma crítica. Que mais? A naturalização da discriminação perante o envelhecimento. De tal maneira, hoje, muitos idosos sofrem. Isso aqui é maravilhoso, que é você mostrar... Não maravilhoso que os idosos sofrem, pelo amor de Deus. Mas é maravilhoso você mostrar o quanto que é importante a gente discutir esse tema, o quanto que esse tema é relevante. Isso ela colocou aqui, ó. Muitos idosos sofrem com as dificuldades acerca do envelhecer, pois se enquadram à mercê de um sistema alheio à qualidade de vida e à realidade imposta à parcela da população. Então, é quase de dizer, olha o quão absurdo é isso. Sabe? Então, esse é o efeito que você quer causar. Você quer mostrar a sua opinião e você quer mostrar o quanto esse tema é importante e o quão errado as coisas estão hoje. É basicamente isso. E isso a gente coloca na introdução. E aí, na argumentação, como é que se faz para ganhar ponto? Primeira coisa, você coloca aqui o seu tópico frasal, que é você dizer o eu acho sem o eu acho. Então, ela colocou, por exemplo, assim, eu acho, tira, né? Esse é imaginário, o eu acho. Eu acho que é importante entender o quanto as desigualdades sociais e etárias advêm do histórico desinteresse político. Pegou? Então, eu acho que você escreve o resto e tira o eu acho que. Aí é só imaginário para facilitar a gente a fazer na hora da prova. Continuando. Isso acontece porque, olha só, ela vai explicar as causas, e eu amo fazer isso. É uma sequência de causas ou uma sequência de consequências. Vou mostrar. Por quê? Isso acontece porque o desenvolvimento comunitário depende de uma minoria que detém o poder e as forças das instituições, como o Ministério dos Direitos Humanos, beleza? Os quais muitas vezes são liderados por núcleos corrompidos pelo patrimonialismo. Essa teoria é estudada pela historiadora, com aborda os desafios de promoção do sucesso, blá blá blá, acentuados à medida que você... Beleza. O que é a parte importante aqui? Olha, eu acho que isso acontece por causa disso. Sabe a historiadora? Ela fala exatamente isso também. É quase como você comprovar. Então, o seu repertório, cada vez mais no Enem, ele não tá ali por acaso. Não é simplesmente você botou lá Thomas Hobbes e foi isso aí. Sabe? Esse repertório, ele serve para comprovar o que está dizendo. Então, eu tô dizendo que o poder e as forças das instituições são liderados por núcleos corrompidos. Essa teoria
é estudada pela historiadora. Olha só como eu tenho razão. No fundo, é mais ou menos isso. Aborda desafios, blá blá, priorizar desejos pessoais, nananã. Dessa forma, apesar de sermos um país, mostra. Beleza. Outra parte aqui importante. Colocou dado, que é uma coisa que não é obrigatório na redação do Enem, e inclusive colocando aqui 2 referências também é uma coisa meio a mais, né? Então não acho que você tem que botar 2 referências pro parágrafo, que tem que ser assim, não precisa necessariamente. Mas uma coisa interessante é que você vai meio que provando as coisas. Só que o maior perigo disso é que fique um texto com muita informação e pouca opinião. Então, essa é a parte realmente você tem que prestar bastante atenção. Logo, com a permanência de estereótipos reservados aos idosos, essa parcela da população continuará sendo marginalizada no campo comunitário. Essa parte final eu gosto, que é tipo, olha só o quanto isso é problemático. É basicamente isso, você coloca tipo uma consequência muito ruim para fechar o parágrafo. Dizendo assim, tá vendo isso aqui continuar? Vai ser muito ruim. É basicamente isso. E aí, no segundo parágrafo de argumentação, ela colocou sobre a consequência. Então, falamos da causa no primeiro parágrafo, falamos da consequência no segundo. Você pode fazer assim, é muito legal. Inclusive, me surpreendeu até o conectivo, consequentemente, aqui no início. No geral, a maioria das redações usa além disso, ademais, outrossim. Gente, outrossim, eu não... Eu tenho preconceito com conectivos muito refinados, até demais. E aí, mas enfim, colocou causa e consequência. Dá pra você trabalhar com 2 causas, do tipo, cada parágrafo é uma causa diferente. Dá pra trabalhar com 2 consequências, cada parágrafo é uma consequência diferente. Dá pra trabalhar um causa, consequência, tá? As 3 formas estão certas. E aí, vamos lá. Consequentemente, a diferença do grau de desenvolvimento da sociedade idosa repercute no subdesenvolvimento da nação. Então, isso aqui é basicamente a consequência dela. Falou do sociólogo, tá aqui o sociólogo, e aí fala perceptível de existência, o governo incapaz de reproduzir ações impeça o povo brasileiro de alguma maneira. Essas são as consequências, né? Em outras palavras, apesar da complexidade social, o Brasil ainda mantém contornos antidemocracia, questionar a disposição, uma vez que naturaliza preconceitos da velhice, perpetuando um envelhecimento deprimido e transformando a cidadania em um propósito inalcançável na nação brasileira. Então aqui meio que uma cascata de consequências, né? Então isso gera isso, gera isso, gera isso, gera isso. Eu gosto bastante de fazer assim também. Minha única crítica aqui talvez é porque ficou muito parecido com o primeiro parágrafo, no sentido de os dois são um pouco mundo político e tal, um pouco mais subjetivo, digamos, uma camada assim. Eu iria para uma camada mais objetiva, meio de mais nesse sentido mesmo, de dados ou de alguma parte mais específica disso, no sentido de falando dos idosos. O que eu botaria aqui, por exemplo? Os idosos relacionados à saúde, idosos relacionados à educação, idosos relacionados à família. Então, eu pegaria dessas partes como se fossem aqueles eixos. Os idosos relacionados ao meio ambiente. É meio estranho, mas eu pegaria talvez um aspecto do tema para trabalhar aqui. Essa é uma das únicas coisas que eu faria. Não porque tá errado, mas porque é mais fácil. Eu acho que aqui no campo das ideias, é mais difícil de você trabalhar, só nesse sentido mesmo, não é que tá errado. E aí aqui, mais um desse modo, eu amo concluir o parágrafo, tá? Então, você não conclui o parágrafo do nada, você bota um logo, ou um desse modo, ou um dessa forma, e aí você coloca, meio que aqui, deixa eu ver o que ela colocou, em países aspectos fundamentais colocados e mantidos em risco. Que também poderia ser tipo uma reafirmação do que tá acontecendo, reafirmação do problema, etc. Tá certinho. Intervenção, vamos lá. Portanto, beleza, nananã. Para esse propósito, você pode inclusive ir direto, tá? Portanto, vírgula, a imprensa. Manda ver. Única coisa que. Porque essa é uma redação que tá gigante, né? E realmente eu perguntei pra mulher, mas deu pra botar as 30 ali? Ela falou, deu. Tive que dar, né? Escrever um pouco a letra, mas deu certo. Mas se quiser resumir alguma coisa, a conclusão é uma das coisas que dá pra resumir, porque essa parte inicial você não precisa colocar necessariamente. Dá pra ir direto na proposta. Portanto, a empresa socialmente engajada, a título exemplo, Instagram e televisão. Então aqui temos o agente, temos aqui, que seria, eu imagino que seja mais um detalhamento, né, que tá colocando qual que é a parte da empresa, da imprensa, enfim. Deve criar um projeto, então aqui é a ação, informa a população sobre a importância do envelhecimento saudável. Tal propósito correrá por meio de participação de profissionais competentes, também está detalhando bastante coisa aqui, a fim de formar cidadãos que ciências verdes podem mudar o atual cenário da precária cidadania brasileira. Simples, eficiente. Cara, a proposta de intervenção é uma das coisas que menos tem que ter paranoia. Porque a proposta de intervenção, se tiver os 5 elementos, a gente, a ação,
meio modo, finalidade e detalhamento, acabou. Eles não ligam muito porque exatamente o que você bota, se é muito vago, se não é vago. Proposta de noção, gente. Você pode inventar o que você quiser. Então, a proposta é uma das coisas que eu menos me preocuparia se você botar os 5 elementos. Se não botar, aí perde ponto. Certo? O que eu mais me preocuparia pro Enem 2026 seria, sem dúvida, essa parte de repertório, pro seu repertório não ser um repertório coringa, não ser aqueles que todo mundo usa, que não serve pra nada, ser de fato um repertório que fale diretamente sobre o tema ou que fale sobre um eixo que você trouxe na sua argumentação, isso com certeza. Sobre o próprio argumento em si, eu usaria um argumento que também não fosse decorado, clichêzão, mas que fosse alguma coisa extremamente específica em relação àquele tema. Então, se o tema é, por exemplo, deixa eu pensar um tema recente aí que caiu. Pode ser o tema do registro civil. Você vai falar de um problema específico daquilo. Então, problema de pessoas que não têm um registro civil. Qual que é? Já tem que pensar na hora, cara. Esse é o negócio. Às vezes a gente quer já levar um negócio pronto e aí que a gente se enrola. Então, eu já aprenderia, sem dúvida, a estrutura da redação. Inclusive, se você quer aprender redação comigo esse ano, deixa aqui na descrição, eu deixei um link, que é o link da plataforma do Hospital Questiona, que é a minha plataforma. Lá dentro tem um curso de redação comigo e com a Fran, que é maravilhosa, ela é mestre em letras, é sensacional. E aí, ali tem toda a plataforma completa, né? Tem tanto o curso de redação como também todas as outras matérias, matemática, física, química, pode usar qualquer coisa comigo, aqui tem na descrição do vídeo também. Então, eu focaria nessa parte de estrutura, aprender o que você tem que colocar e por que você tem que colocar, tipo, 5 elementos da conclusão, aprender a parte de regras gramaticais voltadas para redação, tudo isso tem lá nesse curso também. Mas o mais importante aqui é, não leve pronto coisas que não dá para levar pronto. Tipo, argumento é uma coisa que a gente vai ter que olhar um tema e pensar numa coisa específica daquele tema. Repertório é a mesma coisa, óbvio. No repertório eu te dei aquela dica, né? Você pode usar repertórios dentro daquele eixo, por exemplo. Então, conforme você vai fazendo as redações, você pode, inclusive, sempre anotar esses repertórios que funcionam bem para aquele tipo de tema. Não é que funcionam bem para tudo, porque aí eles são clichês, coringas, não resolve, mas esses são repertórios específicos, mas sobre aqueles eixos, isso sim vai funcionar. Fechou? Então esse é o modelinho que eu usaria para redação desse Enem. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like aqui, porque se esse vídeo chegar em 5 mil, se esse vídeo chegar em 5 mil likes, eu gravo mais vídeos como esse, dando mais dicas de redação, pegando redações reais e falando o que eu faria, o que eu faria diferente. Se esse tipo de vídeo te ajudou, também deixa aqui um comentário que eu vou ficar bem feliz em saber. Beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!